E a gente ainda em Brasília, agora falando sobre o outro poder, o presidente Lula decidindo não sancionar o projeto aprovado pelo Congresso, que aumentaria o número de deputados de 513 para 531. O impacto financeiro para custear mais vagas está estimado em 65 milhões de reais. O André Anelli chega de volta aqui no 3 em 1 trazendo o motivo. Por qual razão o presidente estaria disposto a vetar este aumento do número de deputados? Em André Anelli, bem-vindo novamente. Sim, Kobayashi, seria para não aumentar ainda mais o desgaste, para não diminuir a popularidade do governo federal. O presidente Lula não deve, então, sancionar essa medida que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, mais 18 deputados em 7 estados, atendendo a uma indicação, a uma provocação do Supremo Tribunal Federal, o STF, por conta de uma ação apresentada pelo estado do Pará. Mas essa determinação do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre relembra aqui, não dizia exatamente para que aumentasse o número de deputados, e sim para que redistribuísse, seria uma possibilidade, as atuais 513 vagas. O Congresso Nacional acabou decidindo por aumentar em 18 cadeiras o número lá na Câmara dos Deputados. E é uma medida muito impopular, é uma medida que, de acordo com dados do Datafolha, 76%, ou seja, mais de 3/4 da população são contrários a essa medida, que representa, como você disse, né, Kobayashi, um aumento dos gastos públicos na ordem de 65 milhões de reais por ano para a Câmara dos Deputados. E por conta, então, dessa reação da população, pelo fato da maioria da população ser contrária a esse aumento, devido ao aumento de gastos, o presidente Lula, que tem até o dia 16 de julho para sancionar essa medida que saiu aqui do Congresso Nacional, não vai fazê-lo. E, quando passar esse prazo, então, caberá ao presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fazer então a promulgação dessa medida. E Davi Alcolumbre, inclusive agora há pouco, viu, Kobayashi, você também que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, na chegada aqui ao Congresso Nacional, para a sessão que acontece nesse momento, Davi Alcolumbre foi questionado em relação então a essa decisão de colocar em prática a medida que aumenta o número de deputados. E ele afirmou que, se o presidente Lula não o fizer, ele vai fazer. Por exemplo, se a medida chegar na mesa dele às 10 da manhã, às 10 e 1, então, vai haver a promulgação. Portanto, Davi Alcolumbre garantido que será imediata por parte do Congresso Nacional. Ele que pessoalmente também votou favoravelmente a essa medida, deixou a presidência quando estava acontecendo a votação a respeito desse tema, justamente para que pudesse votar, e assim garantiu o número de 41 parlamentares. Era o número mínimo para que houvesse a aprovação. Esse número foi atingido exatamente no número mínimo com o voto de Davi Alcolumbre, ele já sabendo então que a votação seria apertada, e agora existe essa resistência por parte do governo federal de sancionar então essa medida. Isso não vai acontecer, mas não vai adiantar nada, porque ficará nas mãos de Davi Alcolumbre, favorável à medida, fazer então a promulgação no sentido de garantir com que a partir de 2026 a Câmara dos Deputados tenha, ao invés dos 513 deputados, agora 531. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Por aqui eu já quero ouvir dos nossos analistas as suas avaliações. Vamos lá, Alan Gani. O que está motivando o presidente a vetar esse projeto? É compromisso com o corte de despesa? É a opinião pública? É retaliação ali em relação ao Congresso envolvendo o IOF? Fala aí, Alan Gani. Basicamente, opinião pública. É um projeto que acho que 100% da opinião pública é contrário a esse aumento do número de parlamentares. Não faz o menor sentido a gente falando de diminuição de gasto, e aí vai lá o Congresso, faz absolutamente na contramão. E eu vou concordar com uma crítica que o Piperno sempre traz no programa, que é o Congresso muitas vezes cobrando o governo por corte de gasto. Está certo em cobrar, mas me dá uma dessa, vai lá e vai em sentido contrário. Então, o presidente Lula está correto em vetar. Agora, se derrubarem o veto dele, aí o ônus fica para o Congresso Nacional, e na próxima eleição a gente presta atenção em quem que é a favor de aumento de gasto público e quem que é contra.
Concorda, Piperno? Eu concordo sim, porque, vejam só, nesses últimos dias, há muito tempo eu chamo atenção aqui para a falta de reação do governo em relação a tudo. O governo ficou muito refém do Congresso e não consegue sair das cordas em momento algum, sendo que, em muitos momentos, ele tem a oportunidade de contar para a sociedade que vários dos erros não são cometidos apenas pelo Executivo, são cometidos ou pela cumplicidade, ou com a cumplicidade, ou pela gula do próprio Congresso. Vide a questão das emendas. E quando houve, de novo, essa questão, eu voltei a reafirmar, que falei, olha, o governo está perdendo mais uma chance, a bola está quicando, porque se o governo vetar esse negócio, ele vai ter apoio da opinião pública. Falei muitas vezes aqui. Nesses últimos dias começaram a sair várias informações sobre pesquisas, sobre trackings que mostram uma recuperação parcial da popularidade do governo. E hoje saiu o primeiro resultado fechado disso aí. Já não é tracking, é a pesquisa da Atlas. E nos próximos dias, outros institutos mostrarão números, creio eu, ainda mais favoráveis do governo por conta disso. E o que esse levantamento de hoje mostra? Que já houve uma pequena recuperação da aprovação e uma queda da desapropriação. E esse tema, ele é muito sensível. Assim como o governo também, e mais especificamente o presidente Lula, se beneficia muito de decisões, de medidas e de pronunciamentos agressivos feitos pelo presidente Trump. O que aconteceu nas eleições do Canadá e da Austrália? Quando o Trump resolve entrar no jogo, né, e falar muito sobre política interna daqueles países, duas vitórias conservadoras que eram tidas como certas acabaram revertidas. Então, esses temas são muito bons para o governo aproveitar para, quem sabe, recuperar parte da popularidade perdida. Fala aí, Zé. É a história do filho da Sofia, né? A escolha de Sofia. É difícil para ele, porque isso envolve parlamentares, envolve estados que alguns aliados do presidente Lula que querem aumentar em vez de reduzir o número de parlamentares. Eu não sei exatamente por que o presidente da Câmara, Hugo Mota, comprou essa briga horrorosa. Aumentar o número de deputados, existem 32 projetos para reduzir o número de deputados. Não é possível ter tantos deputados assim, 513 deputados, e ele quer aumentar para 531. Nas últimas conversas, eu venho acompanhando esse processo um pouco de longe, nas últimas conversas, é o seguinte, o presidente está entre não sancionar, não sancionar, e aí, decurso de prazo, cai para o presidente do Senado, que, como diz a Nelly aí, no momento seguinte ele assina, e repete aquela história lá do dia de amizade com Israel. O presidente perde o prazo por querer, e aí o presidente do Congresso e do Senado, ele promulga, né, ele sanciona. E aí pode vetar. O presidente da Câmara diz que derruba com facilidade um provável veto do presidente Lula a essa matéria. Eu acho difícil, porque derrubar veto parece uma coisa normal, mas tem que ter maioria absoluta na Câmara e maioria absoluta no Senado Federal. O certo mesmo era vetar e deixar o Congresso assumir o ônus sozinho desse pesadelo. Isso é uma pauta ruim, isso é um negócio horroroso. Não é só por gastos, não. É porque mexe na representatividade dos estados, desobedece a Constituição. São Paulo está limitado em 70 deputados, teria que ter 126. 70 deputados de 513 é uma representatividade. 70 deputados, porque continua limitado em 531, diminui a representatividade de São Paulo e de outros estados, né? Mas não houve emenda à Constituição para diminuir o tamanho de estados que têm mais habitantes. O Senado já é esse equilíbrio. 3 senadores para São Paulo, 3 senadores para o Amapá, que tem 750 mil habitantes. O estado inteiro é menor do que Campinas. Tem 3 senadores e 8 deputados, para se ter uma ideia. Então, essa representatividade fica mal feita. É um projeto muito ruim isso.
Muito bem, eu quero também saber a opinião do Bruno Musa sobre esse projeto e a ideia do presidente Lula de vetar, porque de fato parece que há sim uma necessidade de aumento de deputados em alguns estados, porque mudou a população, a questão da representatividade. A compra que o Congresso não quis abraçar, aí foi diminuir os outros estados em que diminuiu a população, a representatividade, por isso esse aumento todo. Mas o presidente Lula vetando vai cair na conta dos parlamentares? Você acha que, na prática, isso vai tirar voto de deputado no ano que vem? Algumas pesquisas mostram que 3 a cada 4 pessoas são contra o aumento do número de deputados. Bruno Musa. Bom, vamos lá, Cuba. Eu mencionei aqui, quando a gente estava falando do Haddad, do Marx, e depois o Piperno também mencionou, e me parece que no Brasil a gente ainda tem a mentalidade, em alguns departamentos, e no estado um deles, que a gente merece ser remunerado pelas horas trabalhadas. Só que isso não é uma realidade. A história já se provou contrária. Se você trabalha 24 horas por dia e não produz nada que as pessoas demandem, o teu produto vale zero. Por mais que você tenha gastado insumos, horas, matérias-primas, não importa. Se ninguém atribui valor, ele não vale nada. E quando nós olhamos o gasto do dinheiro público, do pagador de imposto no Brasil, a gente vê uma ineficiência muito grande. O Brasil é um dos países que mais gasta com educação e temos uma das piores educação. Com saúde, a mesma coisa. Ou seja, isso comprova facilmente que nós gastamos muito e gastamos mal. Há uma ineficiência, porque a gente não tem um olhar clínico, uma métrica que analisa o retorno que cada investimento dá. E quando olhamos o número aqui de deputados, 513 subindo para 531, com o trabalho que eles fazem e o custo que eles dão, oneram ao pagador de imposto, nós vemos uma clara ineficiência. Podemos atribuir isso também a outros poderes do governo, ou seja, o judiciário é o mais caro do mundo e há inúmeros questionamentos a respeito dele. Eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário como um todo. E a mesma coisa do Executivo. Então, nós gastamos muito e gastamos mal. Se fôssemos o Estado, uma empresa privada, já teríamos sido varrido do mapa há muito tempo. Quebrado. E aí, isso mostra que essa pauta de aumentar o número de deputados é quase que uma unanimidade, indiferente ao espectro político e ideológico das pessoas. Portanto, a gente teria que diminuir e trazer ainda mais eficiência com um número menor. A gente faz isso no setor privado, eu faço isso na minha empresa. É claro que a gente consegue fazer isso de maneira muito mais eficiente. E aí, a gente tem a notícia agora de que o Alcolumbre, se o Lula não vetar, ele vai simplesmente aprovar esse aumento. E aí volto no que nós falamos ontem, o Piperno muito bem frisou. Quando o Legislativo vem a público falar do corte de gastos, que é urgente e necessário, ele não pode passar a mensagem do outro lado que ele está subindo os gastos, porque não são apenas de 513 para 531, isso traz uma série de cabides, de pessoas, de cargos, de gastos adicionais, que segundo alguns cálculos chegam a 150 milhões mensais de gastos a mais, caso isso seja aprovado. Portanto, eu acho que a gente deve pressionar, e para mim as mudanças sempre vêm de fora para dentro e não de dentro para fora. Afinal de contas, eles servem aos próprios interesses e nós aqui temos que entender que nós estamos financiando tudo isso, quando o dinheiro poderia estar nas nossas mãos, nas mãos de nossas empresas, e nós seríamos muito mais eficientes com o uso deles.